Olá, amigos. Semana passada, falamos sobre os dons do Espírito Santo, e especificamente, o dom de profecia manifestado através dos escritos de Ellen G. White. Hoje, voltaremos a um dos livros mais poderosos que originaram da pena de Ellen White, O Grande Conflito. Sabendo das importantes mensagens vitais contidas nele, ela escreveu: "Estou mais ansiosa por ver uma ampla circulação deste livro do que de qualquer outro, pois em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência para o mundo é dada de forma mais clara do que em qualquer um dos meus outros livros." Percebendo a atualidade de sua mensagem, este incrível livro foi eleito pelos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia como o livro missionário do ano para 2023 e 2024, com a intenção de colocá-lo nas mãos de milhões de pessoas através do projeto Grande Conflito 2.0. Você pode saber mais sobre este projeto e baixar uma cópia gratuita do livro em vários idiomas em greatcontroversyproject.org. Na introdução muito importante, a autora explica a natureza da inspiração e desdobra como a Bíblia foi escrita. Ela escreve: "A Bíblia aponta Deus como seu autor, mas foi escrita por mãos humanas. As verdades reveladas são todas dadas por inspiração de Deus. No entanto, são expressas nas palavras dos homens. O infinito, por meio de seu Espírito Santo, iluminou as mentes e os corações de seus servos. Ele deu sonhos e visões, símbolos e figuras. E aqueles a quem a verdade foi assim revelada, incorporaram o pensamento em linguagem humana." Ela fala de uma manifestação especial do Espírito Santo, citando Joel 2, versículo 28. "E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões." E ela explica as percepções que lhe foram dadas ao escrever o livro, O Grande Conflito. Através da iluminação do Espírito Santo, ela escreveu: "As cenas do longo conflito entre o bem e o mal foram descortinadas à escritora destas páginas. De tempos em tempos, me foi permitido contemplar a atuação em diferentes épocas do grande conflito entre Cristo, o príncipe da vida, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus." Amigos, como podem ver, este não é um livro comum. Embora escrito por mãos humanas, ele foi inspirado e guiado pelo Espírito Santo. O propósito, escreveu Ellen White, é revelar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, expor os enganos de Satanás e os meios pelos quais ele pode ser resistido com sucesso, apresentar uma solução satisfatória para o grande problema do mal, lançando tal luz sobre a origem e o destino final do pecado, a ponto de tornar plenamente manifesto a justiça e a benevolência de Deus em todos os seus tratos com suas criaturas, e mostrar a natureza santa e imutável de sua lei. Agora, no ano de 2023, passamos pela primeira metade do livro, começando no capítulo 1, com a destruição de Jerusalém, depois rastreamos a história, observando a perseguição dos cristãos nos primeiros séculos após Cristo, acompanhamos os passos de Martinho Lutero. Vimos como a Reforma Protestante se espalhou pela Europa, apesar da oposição e perseguição. Lemos com horror as atrocidades da Revolução Francesa e os resultados duradouros desse terrível período. Acompanhamos os peregrinos enquanto fugiam da Europa para outra terra, a fim de encontrar liberdade para adorar a Deus como escolhessem, embora mesmo lá, alguns enfrentassem desafios.
Vimos como Deus levantou um reformador americano chamado Guilherme Miller, que, por meio de estudo fiel das Escrituras, chegou à conclusão de que o retorno de Cristo era iminente. Embora Miller fora um pregador relutante, Deus o usou no liderar do grande despertar religioso, chamando pessoas a estudar a fundo as Escrituras e se comprometer com o breve retorno de Cristo. Juntos, sentimos a tristeza dos primeiros adventistas ao lamentarem a frustração de sua mais querida esperança do retorno de Cristo em 20 de outubro de 1844. Mas Deus não os deixou sem esperança. Sua experiência foi descrita na visão de João, registrada no capítulo 10 do livro de Apocalipse, versículos 9 e 10, onde o anjo instruiu o apóstolo João a pegar o livrinho, significando as profecias de Daniel, e comê-lo. Ele amargará o teu ventre, indicando a grande decepção que os mileritas teriam, mas será doce como mel na tua boca. Após essa decepção, o anjo disse: você deve profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. À medida que os primeiros adventistas estudavam as Escrituras mais a fundo, e ao estudarem os rituais do santuário, perceberam a importância do que aconteceu naquele dia. Em vez de retornar à terra para purificar o santuário, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote celestial, entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para começar a obra de purificação. E isso, meus amigos, é onde continuaremos nossa jornada através do incrível livro O Grande Conflito. Como apenas analisaremos os destaques de cada capítulo, te encorajo a obter uma cópia física do livro ou fazer o download de uma cópia gratuita, disponível em vários idiomas, em greatcontroversyproject.org. Você também pode querer convidar um amigo para se juntar a você enquanto estudamos juntos este livro tão lindo e oportuno. Tenho certeza de que Deus nos abençoará ao continuarmos a estudar este livro incrível. É um de meus favoritos. Ele mesmo nos proporcionou através do dom de profecia. Vamos orar juntos agora mesmo. Querido Deus, obrigado pelo dom de profecia que Tu destes à sua igreja. Obrigado pelo maravilhoso livro, O Grande Conflito. Abençoe-nos enquanto estudamos suas páginas, enquanto entendemos como sua mão trabalhou ao longo da história para guiar sua igreja, mantendo a verdade bíblica em primeiro plano e ajudando seu povo a proclamá-la. Agora, abençoe-nos a entender plenamente nosso papel nestes últimos dias para exaltar Cristo, sua justiça, sua santa palavra e as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, que apontam para Cristo e sua justiça. Ajude-nos a entender os tempos em que estamos vivendo, neste grande conflito entre Cristo e Satanás. Somos muito gratos por Cristo ser vitorioso. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amen.